ela tem uma intimidade comigo que eu não tenho com ninguém. Olha isso. 64, 65. E hoje o que a gente tá vendo? Saiu uma matéria acho que na Economist, né? Não contando o artigo, é que existem da ordem de 630 mil alucinações, pessoas entrando em crise mental psiquiátrica por dia, lidando com a... o que ele conta no livro, que é divertidíssimo, é que apesar da secretária dele ter visto que ele estava programando, que ele que tinha criado a Elisa, ela começou a se conectar com a Elisa. Olha aí. Aí ele pedia, ela não deixava ele estar no escritório quando ela fazia as sessões de psicanálise com a Elisa. Ou seja, ele viu esse fenômeno... E olha o que nós estamos vendo hoje, Exatamente, ele viu esse fenômeno nos anos 60. Caramba! A secretária falava para ele chegar mais tarde de manhã, porque ela queria chegar e ter uma hora... Uma hora com a Elisa. Para fazer uma, né? E aí ele falou, mas veja, é um programa de computador. Aí ela disse que respondeu para ele, mas ela tem uma intimidade comigo que eu não tenho com ninguém. Olha isso. 64, 65. E hoje o que a gente tá vendo? Saiu uma matéria acho que na Economist, né? Sim. Falando que os psicólogos estão super preocupados, porque a galera hoje tá se consultando com o ChatGPT da vida e não tá indo no psicólogo. Cara, mas aí na hora que eu vi o negócio, eu falei, isso aí é meio lógico, cara. Porque o ChatGPT fala que o cara quer ouvir, mas eu vou no psicológico porque ele me enche de neuro na minha cabeça. Isso, então, mas um mês e pouco atrás, ou 2 meses atrás, um analista, psicanalista, escreveu um editorial no New York Times dizendo o seguinte: as pessoas estão se consultando com o ChatGPT, 2 pontos, e parece que funciona. Sério? Aí o Eisenbaum tinha a resposta para esse cara nos anos 60. Ele falou, se um psiquiatra ou um psicanalista achar que um programa digital substitui a ele, ele merece ser substituído. Porque realmente ele não está trazendo absolutamente tudo que é relevante na interação ser humano-ser humano. Claro. Né? A empatia, solidariedade, a tentativa de dialogar. Então, mas aí a pessoa que está num estado assim, de fragilidade, sim, quando o computador ele começa a falar coisa que ela quer ouvir, ela se sente confortável. Porque quem ouve hoje? O Eisenbaum fala isso e outro, eu estou tentando lembrar o nome dele, eu bloqueando, é um autor não muito conhecido. Ele fala hoje, a inteligência artificial atual, ela chegou num momento histórico do ser humano onde ele está mais sozinho do que toda a sua história. Ah, isso... Né? Fato. Se você pensar, nós temos um cérebro... quem que foi que falou isso que eu achava sensacional? Acho que foi o Jung, que falou o seguinte: nós temos um cérebro do Paleolítico e desenvolvemos tecnologias do século XX. Ah, é, verdade. Né? Ou seja, o cérebro, e temos emoções de um cérebro do Paleolítico e criamos tecnologias que nós não temos a menor ideia como lidar com elas, porque elas são capazes hoje de destruir o planeta, né? Então, o que está acontecendo? No momento em que o ser humano mais se desconectou do seu grupo social, que é nesse instante, surge uma magia, que a maioria das pessoas não sabe como funciona, não sabe o que é aquilo, exatamente. que te diz, não, você é maravilhoso, os outros estão errados, você que está, né? E isso é perigoso porque faz essa pessoa se isolar cada vez mais, né? E além disso, quando a pessoa chegou, e já aconteceram vários exemplos, mas o exemplo do rapaz belga é o exemplo que mais deu notícia. O cara chega e fala, a vida não vale a pena, não tem maior sentido. O ChatGPT, você tem razão, talvez seja bom você se matar. Caramba. Por isso que a OpenAI está sendo processada pela família, ou foi processada pela família. Entendi. Aí o cara se matou por causa disso aí. O cara se matou. Nossa. Hoje, saiu um artigo, eu ainda não li o artigo inteiro, dizendo, a manchete basicamente do artigo de jornal, contando o artigo, é que existem da ordem de 630 mil alucinações, pessoas entrando em crise mental psiquiátrica por dia, lidando com essas ferramentas de IA. Então nós estamos criando uma crise de saúde mental terrível, né? de uma ordem não mensurável, né? Porque se você está falando, isso é o que eles conseguiram medir, né? Ah, não, imagina quanto que não é. Imagina quanto não tem, né? Não, porque tem muita gente que hoje pega um exame e joga o ChatGPT. Não, isso é devastador, né? Não tem? Pega um exame radiológico. Um exame radiológico um extremamente... Interpreta aí pra mim. Extremamente, né, especializado. Mas isso daí é com tudo. É tipo assim, olha, às vezes a pessoa tá buscando se automedicar, uma coisa que é muito comum no Brasil. E tá matando gente. Isso, então é interpretação de exames, sai o resultado, a pessoa não... Sai o resultado, exame de sangue. O cara pega e joga lá. Resume pra mim.
E aí essa Aí automedicação é negócio, terrível. você tá com câncer, não sei o que, a pessoa já sai desesperada. Então, por isso que o subtítulo que eu ainda estou moldando do livro que eu estou escrevendo é o seguinte: não é inteligente e não é artificial. Era para se chamar cálculo automático, tá? É, isso aí. Eu bolei um título em inglês que é muito melhor que em português, que é Automatic Digital Multivariate Electronic Parrot. Caramba. Né? Ficou Mas um nome- ficou um nome a foda. sigla fica legal. Ficou. Mas o subtítulo, na realidade, ele é mais resumido e ele é o seguinte: ele não é inteligente e não é artificial, mas ele é uma arma poderosíssima de automação, dominação e controle. Porque no momento que você fala que uma tecnologia está lendo o seu exame de sangue, falando, você tem diabetes, ou você tem, sei lá o quê, e pode nem ser verdade, né? Porque, Sim, esse que é né? o problema. A grande chance é que não seja. Nós temos a tendência de delegar para tecnologias que a gente não consegue entender como funciona uma autoridade quase divina, É, exatamente. né? E nesse instante, o que você cria? Uma arma de controle. Perfeito. Né? Porque se você programar, você é o programador, se você detém O código, né? o código e o corpus que foi usado para treinar, o corpus é a quantidade de dados, né? A base de treinamento. A base ali, de treinamento do barato. Você influencia a decisão de milhões de pessoas. Ah, com certeza. Então, todos nós aqui provavelmente fomos usuários do Twitter desde o começo, logo no começo, né? Hoje, se faz qualquer tweet, 80% dos comentários é agora que isso é verdade. É, isso mesmo. A vasta maioria dos usuários dessa plataforma estão delegando para um sistema que tem um corpo, que tem um programador, que tem uma visão ideológica, política, econômica, o poder de decisão. Né? Então saiu uma história, não sei se vocês viram, viralizou na China, talvez tenha sido a maior viralização de uma postagem e que agora viralizou no Ocidente, que um grupo de cachorros escapou de um caminhão que tinha sequestrado esses 7 cachorrinhos de uma vila lá no interior da China e estava levando para um matadouro, né? Porque tem isso. E os cachorrinhos escaparam e alguém filmou esses cachorros andando no highway. E era um corgi, que é aquele cachorrinho que era da Elizabeth, da Rainha Elizabeth, aquele pequenininho, né? Que é um cachorro que foi selecionado para cuidar de ovelha, de gado, guiando os 7 cachorros de volta para casa. E segundo a história, eles chegaram na vila de onde eles vieram e um estava ferido e tal, mas encontraram os donos. Vamos lá. Essa história teve mais de 200 milhões de visualizações. Até agora ninguém sabe se é verdade. Ninguém sabe. Entendi. Ou seja, porque nós chegamos num ponto que eu chamo da era da pós-verdade, onde se você não for testemunho ocular Sim. de um Você evento, não vai saber nunca. você não vai saber. Aí é o Turing que estava certo, lá na década É o de 50, Turing, né? exatamente. Ele falou, né, no Falou jogo da imitação. No jogo da lá. imitação. Que nós não vamos conseguir descobrir. Só que o saber von mais Neumann, que é. o von Neumann e outros pioneiros, eu acho que o Eisenhower é o que mais fala isso, ele fala exatamente isso. E outro que eu gosto de citar, porque é um dos grandes heróis e um dos grandes historiadores do século XX, o Lewis Mumford, no último livro dele, que ninguém deu bola, Art and Technique. Ele não devia um curso de 120 páginas. Ele fala o seguinte: nós vamos chegar num ponto que nós não vamos saber o que é verdade. Isso nos anos 60, tá? Antes dos computadores pessoais. Ele já estava antevendo, né? Momento aí, né? Esse momento. E ele fala, veja, é muito bonita essa metáfora dele, que ele fala o seguinte: nós estamos vendo, ou nós vamos chegar num ponto onde eu chamo de BrainNet, né? Ele chamava de Mega Machine, onde a maior criação da humanidade, que era a Mega Machine humana, que foi, por exemplo, responsável pela construção das pirâmides, né? 100 mil egípcios trabalhando durante 100 anos para construir um troço que veio da cabeça do faraó, né? Que o faraó precisava ascender para o céu, ele era o deus sol, ele precisava voltar, e se ele voltasse para o céu, todo mundo estava salvo. Ou seja, uma abstração mental convenceu durante 100 anos 100 mil egípcios que viviam no máximo uns 30, 35, 40 anos a construir o barato. E ele chama, o Lewis Mumford chama isso da primeira grande mega machine. Só que era uma mega machine feita de seres humanos, principalmente. O que ele fala? Ao longo da história, desde os egípcios, o ser humano foi sendo substituído. Paulatinamente, componentes do mega machine foram sendo automatizados. Na Idade Média, e ele tem uma visão muito peculiar, que é maravilhosa. Ele fala, todo mundo fala, né? Max Weber fala, o capitalismo começou com os protestantes, pura balela. O capitalismo, como a gente conhece, divisão de trabalho, horas de trabalho, um cara faz uma coisa, outro faz outra, começou nos mosteiros beneditinos, tá? Na Idade Média. O que ele fala? Que à medida que o ser humano foi sendo removido do mega machine, a Revolução Industrial, né, e outros, é possível imaginar que vai chegar um momento onde ele vai ser completamente eliminado da mega machine.
Não vai ter mais um ser humano trabalhando né? E ele nunca viu a internet, ele morreu antes. E eu estava na China um tempo atrás e vi uma impressora 3D construindo uma casa. Não tinha um cara. Não tinha mais nenhum. Não, tinha um cara lá apertando os botões. Mas a casa sendo construída como se fosse uma impressora 3D. Né? Era uma casa simples e tal, mas de qualquer maneira, chocante. Né? Certeza. Então nós fomos de uma mega machine humana que construiu pirâmides para uma impressora 3D que constrói casas, automóveis, né? Você entra numa fábrica de automóvel chinesa hoje... Hoje é tudo robô, né? Você não vê um ser humano, você não vê ninguém. É uma coisa impressionante, né? Então o cara nos anos 60 já conseguiu ver isso e ele falou, nesse momento a ciência vai dizer que explicou tudo. Quando a Mega Machine não tiver mais nenhum ser humano lá, e não é verdade, porque tem coisas como o próprio John von Neumann falou, que a matemática não explica. A começar da mente humana, da condição humana. Né? Agora, o que eu acho muito interessante é que provavelmente nós nunca mais vamos ter uma geração como esses caras, que pensavam... sim, com essa né? Tipo, 50 profético, anos no futuro, né? 60 anos no Os futuro. filósofos falam a mesma coisa, sabia? É? Porque, inclusive, a área do conhecimento humano se tornou tão vasta que é impossível hoje você ter a figura do scholar, que é um pensador mais comum no século passado, que ele era um cara que ele sabia física, ele sabia matemática, mas sabia filosofia, sabia... Einstein. Exatamente, então ele sabia um pouco de tudo. Então ele queria falar sobre música, ele queria falar sobre filosofia, queria falar sobre economia, mas falava sobre diversas áreas da ciência. Então ele era o cara que ele, pra falar sobre algo, ele estudava e escrevia também. Então você tinha várias pessoas e o cara falava de diversas áreas do conhecimento. Aí o conhecimento se tornou tão grande que pra você ser bom numa coisa só já é muito difícil. É uma vida inteira. E aí, inclusive, tem essa... Aí vem uma espécie de crise da própria ciência, né? As universidades passam por isso também, que é um especialista para conversar com outro especialista, tem que ter alguém no meio para poder fazer esse intercâmbio, fazer o meio de campo, né? O meu orientador dizia que nós todos estamos virando pessoas, cientistas, que sabem tudo do nada. E a pura verdade. Eu entrava num laboratório... um pouco antes da pandemia, né? A pandemia mudou muita coisa, mas um pouco antes da pandemia eu ia visitar, dar uma palestra em alguma universidade, entrava no laboratório, ia conversar com um aluno de um laboratório, ou o chefe do laboratório, o cara só conseguia conversar sobre o Two Photon Microscope, sobre a técnica que ele estava usando para estudar uma merreca de um neurônio, não era nem o neurônio inteiro, entendeu? Então, o Mumford fala uma coisa muito interessante, que o iluminismo, que todos nós defendemos, né, pela negação das abstrações sem sentido e a tentativa de criar um mundo racional, ele foi longe demais, segundo Mumford. Porque o modelo final, no limite do humanismo, é um robô. É um robô humanoide em que a matemática consegue prever tudo. Todos os movimentos, e não é isso que nós queremos como cientistas, né? Então é muito interessante essa crítica, e como cientista, eu li novamente agora, nos últimos meses, todos os principais livros do Mumford de novo, e eu tinha lido isso mais ou menos quase 10 anos atrás para escrever um livro anterior, e é chocante como, depois da pandemia, depois de tudo que a gente viu, e com a ascensão da inteligência artificial, ler esse cara de novo é chocante. Foi um choque para mim, porque os cientistas não gostavam dele, porque achavam que ele criticava a ciência, que ele era um filósofo, um historiador antagonista à ciência. E não é verdade. Ele defendia os avanços científicos. Ele só dizia o seguinte: a ciência, depois da criação da bomba atômica, depois de ir para a Lua, ela perdeu a humildade. E ela achou que ela podia explicar tudo com o método que nós temos, né? Claro que pode ser que apareça um outro método e de repente a gente ganhe